Queria principalmente agradecer de coração o exemplo de vida na defesa dos direitos humanos, meu querido amigo, deputado Marcelo Freixo, futuro prefeito da cidade de Maranhão. Queria dizer ao Chico Alencar que não me deseje mal. Eu não tenho chance de ser papa nem depois do primeiro concílio de Havana. Aliás, porque sou favorável a uma direção colegiada da igreja. Na América Latina, costuma-se dizer que nas escolas a pedagogia se distingue entre dois métodos, Piaget e Pinochet. Os métodos de ensino nem sempre são pedagógicos, por vezes são opressivos, inibem potencialidades, reprimem a criatividade e tornam o educando covarde perante a vida. Isso vale para uma sociedade que pretende assegurar o respeito aos direitos humanos. Em princípio, os direitos humanos devem ser impostos pela força da lei. Mas isso não basta, como a experiência demonstra. Em quase todos os países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948, tais direitos, ainda que figurem na lei, continuam sendo desrespeitados. E o Brasil é um bom exemplo disso, infelizmente. A tortura a presos, censura a imprensa, invasão da privacidade pessoal, discriminação racial e social, adoção de pena de morte, etc. Portanto, o aspecto objetivo de uma legislação que garanta os direitos humanos precisa ser complementado pelo aspecto subjetivo, uma educação para os direitos humanos, de modo a torná-los um consenso cultural enraizado no nosso sentir, no nosso pensar e no nosso agir. Essa educação deve priorizar, sobretudo, aquelas pessoas que têm por dever profissional o papel de aplicar em leis que asseguram pleno respeito aos direitos humanos e ao convívio pacífico. Em outras palavras, a prioridade de uma educação de direitos humanos são para as nossas forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar e Forças Armadas. Toda a pedagogia centrada no objetivo de tornar o sujeito social e histórico deve caracterizar-se por um agudo senso crítico. Não se pode adotar os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos como oráculos divinos, ideologicamente imparciais e imunes de correções e aperfeiçoamentos. Os artigos da Declaração refletem uma visão culturalmente condicionada pelos valores predominantes do Ocidente de pós-guerra. Há muito de utopia distante da realidade. Daí a importância de uma pedagogia que parta da própria discussão sobre o documento da ONU. Por exemplo, o artigo 1º reza: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Seria melhor dizer todos os homens e mulheres. O fato é que homens e mulheres não nascem livres, nascem independentes. Como mamíferos, não podemos prescindir do cuidado de nossos semelhantes, ao menos nos primeiros 10 anos de vida. E estamos longe de nascer iguais em dignidade e direito.
crítica construtiva da Declaração Universal deve resultar não apenas no aprimoramento da Carta da ONU, mas, sobretudo, na modificação das nossas leis e na conscientização das autoridades responsáveis por sua aplicação. Isso vale para o Presidente da República ao guarda da esquina, do primeiro-ministro ao policial do bairro. Portanto, educar para os direitos humanos é buscar um consenso cultural que iniba qualquer ameaça à paz e aos direitos das pessoas, direitos individuais e direitos sociais. Torna-se imprescindível falar também do direito de participação nas decisões políticas e econômicas, do direito de controle da população sobre o setor bélico de nossas nações, do direito à infância sadia e alegre, do direito à preservação da boa fama diante dos abusos da mídia, inclusive do direito de uma programação sadia nos veículos de comunicação de massa, que cada vez mais nos impinge consumismo e não cultura, nos impinge entretenimento e não cidadania. Uma questão delicada é como politizar a educação para os direitos humanos sem incorrer na sua partidarização. Os direitos humanos têm caráter político, dizem respeito à nossa convivência social. Como direitos universais, eles devem ser implantados dentro de um princípio, que é também o direito de autodeterminação dos povos. Portanto, não podemos utilizar os direitos humanos como meio de impor a outros povos o nosso poder político. Eles não podem se transformar em armas de neocolonialismo, o que seria no mínimo um paradoxo. Tais direitos devem ser respeitados sob a monarquia e a república, no regime presidencialista ou parlamentarista, no capitalismo ou no socialismo. Por isso, é preciso começar a falar em direitos humanos e direitos dos povos, como direito à independência, direito à escolha do próprio regime político, direito de usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável, direito de não ser colonizado nem explorado por nações, organismos ou empresas transnacionais. Nenhum direito estará assegurado se, em primeiro lugar, não forem oferecidas garantias ao direito fundamental que é o direito à vida. Não apenas o direito de nascer, mas também de viver em liberdade e dignidade, que pressupõe no mínimo que esteja assegurado o critério fundamental dos direitos humanos pela ordem para cada pessoa: alimentação, saúde e educação. Como implementar a educação para os direitos humanos? Que pedagogia adotar? Vivemos num mundo rural onde se fala em globalização, enquanto fanatismo e movimentos neonazistas botam lenha na fogueira da xenofobia. Uns aplaudem a queda do Muro de Berlim, enquanto outros denunciam a crescente desigualdade do norte e do sul do planeta, erguendo mais ainda uma muralha de segregação social. Há quem proclame o fim da história ao lado daqueles que resgatam as utopias libertárias. Sob a crise dos paradigmas, a razão moderna oscila entre a crescente emergência dos movimentos esotéricos e a busca de movimentos de indignação que ainda não encontraram a sua perspectiva de propostas efetivas de futuro. Nesse contexto, onde a cultura serve lugar ao mero entretenimento atrelado ao consumismo, falar em direitos humanos e direitos dos povos é um pressuposto básico de uma educação que vise modificar as relações entre pessoas e grupos, dentro de uma ética da tolerância e respeito ao diferente, não fazendo do diferente divergente. Isso não significa administrar uma sociedade anárquica, onde o direito de um começa onde termina o outro. Os direitos grupais, étnicos e coletivos devem estar em harmonia com os direitos individuais, de tal modo que a defesa dos direitos individuais represente uma consolidação dos direitos coletivos.
privadas, só para alguns. A etimologia da palavra. Nem admitir que a ganância material se sobreponha à sacralidade da vida humana. A educação para os direitos humanos só será alcançada quando escolas, instituições, movimentos sociais, religiões, Estado, empresas privadas se tornarem agentes pedagógicos capazes de educar pessoas e grupos numa atitude que as faça sentir, pensar e agir segundo o pleno respeito aos direitos humanos e aos direitos dos povos. Fazer isso é um desafio que só pode ser respondido pela metodologia de educação popular combinada com o poder de difusão dos veículos de comunicação de massa. Desafio difícil de ser alcançado, reconheço. Que tal uma simulação pedagógica onde um branco se sinta na situação de um negro discriminado pela cor de sua pele? Ou uma comunidade europeia subjugada no exercício pedagógico a práticas e costumes próprios de uma comunidade africana ou indígena? Vocês conhecem o escritor africano Yacoub? Yacoub foi jornalista em Moçambique. E ele escreve nesse texto futuro por metade uma experiência a respeito disso que eu acabo de dizer. O desafio de nos colocarmos no lugar do outro. É impactante o que ele relata aqui. Isso se passou em 1975, que era o Dia da Mulher moçambicana. E um dos líderes de Moçambique libertada, o general Sebastião Marrote, foi ao porto de Maputo, convidado como orador do Dia da Mulher moçambicana. De repente, o general disse à multidão: gritem todos comigo. Quero que o nosso grito vá além de Maputo. Os homens responderam em coro que sim, e fariam o coro com seu líder. Então, Marrote levantou os braços para encorajar as massas e iniciou a seguinte palavra de ordem: somos todos mulheres, somos todos mulheres. Um silêncio de espanto. Uma atrapalhação geral percorreu os estivadores. Uns poucos timidamente começaram a repetir o estranho slogan. Marrote dominava as artes de comunicação com as massas. Insistiu paciente até que passaram os dolorosos minutos. Mais e mais vozes másculas proclamassem a sua identidade feminina, mas ninguém clamou a plenos pulmões. E os que timidamente erguiam a voz nunca passaram de uma pequena melodia. Partilho essa lembrança porque ela confirma aquilo que todos sabemos. É fácil ser solidário com os outros. Difícil é ser os outros. Ora, ainda vivemos sob o paradoxo de popularizar o tema dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, depararmos com hediondas violações transmitidas via satélite para as nossas janelas eletrônicas. O que assusta e preocupa é o fato de que entre os violadores figuraram com frequência instituições e autoridades, governos, polícias, tropas destinadas a missões pacificadoras, etc., cuja função seria assegurar a paz e zelar pela difusão, compreensão e efetivação dos direitos humanos. Ensinar cada pessoa a respeitar e fazer respeitar os próprios direitos humanos dos demais, eis o principal imperativo do nosso tempo. A falta de um programa sistemático de educação de direitos humanos na maioria dos países que assinaram a Declaração Universal
milhares de pessoas. Se considera grave a censura, mas não a intervenção estrangeira em países soberanos. Imagina você amanhã de manhã, ligar a televisão, ver e escutar a seguinte notícia: grupos de cubanos esta madrugada ocupou uma praia da Califórnia e ali instalou uma base naval. No entanto, tem uma praia cubana ocupada por norte-americanos, transformada em base naval e cárcere de supostos terroristas, e o mundo acha normal, ninguém grita. Se considera grave, diz respeito à propriedade, mas não a sonegação desse direito de propriedade à maioria da população. Na América Latina, os direitos humanos são sistematicamente violados por governos e instituições. Um programa de educação dos direitos humanos deve visar, em primeiro lugar, a qualificação dos próprios agentes educadores, tanto as instituições, ONGs, religiões, governos, escolas, partidos, sindicatos, movimentos sociais, quanto pessoas. Numa sociedade como a nossa, secularizada, pluralista, tais direitos não podem depender apenas de uma visão religiosa, metafísica, abstrata, como se fossem derivados da vontade divina ou da razão natural. A gente não pode esquecer que os direitos humanos surgiram como expressão das lutas revolucionárias da burguesia dos séculos XVII e XVIII. Ali, nós tivemos, pelo menos no papel, a conquista dos direitos de liberdade. No século XIX, graças ao socialismo e à Revolução Industrial e à luta do proletariado pela sua emancipação, nós alcançamos, pelo menos teoricamente, para os direitos de igualdade, que deu origem ao socialismo. E agora, após a Segunda Guerra, se coloca o desafio do terceiro patamar, que é o direito de solidariedade, que infelizmente nós ainda estamos longe de conquistar ou mesmo de praticar. Quantas vezes o movimento de mulheres olha para o movimento dos pensadores e diz: isso é o problema deles. O movimento de pensadores olha para o sem terra e fala: isso não é meu problema. O movimento de homossexuais olha para o movimento indígena e fala: isso não é o meu problema. Ou vice-versa. Nós temos ainda muita dificuldade de perceber que a luta de um é a luta de todos nós e que a solidariedade há direitos de natureza social, econômica e cultural, como o trabalho, o direito à greve, à saúde, à educação gratuita, à estabilidade no emprego, à moradia, ao lazer, que dependem para a sua viabilização da ação política e administrativa do Estado. Nesse sentido, a reforma do Estado é fundamental para a preservação dos direitos humanos. É a parábola do mendigo deitado na calçada da padaria da esquina. O Estado tem apenas dois braços, o administrativo e o repressivo. Se na esquina da padaria existe um mendigo deitado na calçada, é sinal de que o Estado não estende a ele o seu braço administrativo, porque se o fizesse, não haveria militância. O Estado ignora. O braço administrativo do Estado existe, sobretudo, em função de uma minoria, a elite. Porém, se o mendigo, o faminto, jogar uma pedra no vidro da padaria para apanhar um pão, imediatamente o braço repressivo aparece. Imediatamente. Detalhe: a pirâmide se inverte. O braço repressivo também só existe para os pobres. Para quem é de classe média para cima, raramente é atingido pelo braço repressivo. Ora, a educação dos direitos humanos deve humanizar, o que significa suscitar nos educandos capacidade de reflexão e crítica,
ética, capacidade de encarar os problemas da vida e de cultivar o bom humor. Nesse sentido, cabe ao programa educativo decantar o discurso consagrador das injustiças, das desigualdades e das discriminações. Deve permitir um confronto com as diferentes representações do real. Como recomenda Paulo Freire, essa educação em direitos humanos tem que ser dialógica, adotando o educador posturas que levem à colaboração, união, organização, síntese cultural e reconstrução do conhecimento. Deve superar comportamentos comuns na educação tradicional, como sedução, manipulação, concorrência, invasão cultural e imposição de valores e conhecimentos. É um programa que deve adotar a pedagogia da indignação e jamais do conformismo. Deve induzir os educandos à participação social, à mobilização, à militância, à contradição, à visão universal que supera etnias, classes, nações, estimulando a criatividade, fortalecendo vínculos com a comunidade e tendo como referência a realidade na qual se vive hoje. Direitos humanos não devem nunca ser um tema específico. Devem perpassar todas as disciplinas curriculares quando isso é aplicado em escola. É uma metodologia que deve abranger a noção dos direitos humanos, o conhecimento dos seus documentos fundamentais, o resgate da história recente do respeito e do desrespeito a esses direitos do mundo, os horrores do nazismo aos massacres indígenas na América Latina, do racismo emergente hoje na Europa, a matança dos agricultores sem terra aqui no Brasil. É uma educação que compreende sensibilização, problematização, construção coletiva do conhecimento, formação permanente dos seus professores. Uma educação que deve ter como pedagogia trazer para dentro do espaço educativo as graves violações que ocorrem fora desse espaço e que são cotidianas e recorrentes. É uma educação que se desloca do local ao internacional, do pessoal ao social, do detalhe ao geral, do fato ao princípio, do biográfico ao histórico. O educador não educa, ajuda a educar e, ao fazê-lo, se predispõe à sua própria reeducação. Esse é o processo que deve ter como ponto de partida e chegada a ação dos sujeitos educados, educandos e educadores, na transformação da realidade em que se insere. Eu queria terminar dando um dado da Folha de São Paulo de hoje, portanto não pode ser nada mais atual, que diz o título é Mulheres em Risco. O número de mulheres assassinadas a cada mês no Brasil saltou de 113 a cada mês para 372 em 30 anos. Os índices foram levantados pelo Instituto Avante Brasil a partir de dados do DataSUS do Ministério da Saúde, portanto são dados oficiais. No início da década de 1980, uma mulher era assassinada a cada 6 horas, 28 minutos e 28 segundos no Brasil. A escalada da violência fez com que o intervalo diminuísse. Hoje, uma mulher é assassinada no Brasil a cada 1 hora, 57 minutos e 43 segundos. Às vezes, fora do Brasil, me perguntam sobre os direitos humanos em nosso país e eu respondo. Lamentavelmente, falar em direitos humanos no Brasil ainda é luxo. Nós estamos lutando pela conquista de direitos animais. Comer, abrigar-se do frio e do calor, educar a cria,
conquista desses direitos animais, até o direito fundamental, que é de uma vida digna e feliz, preservada, até que ela se esgote naturalmente, se nós iniciarmos hoje uma pergunta autocrítica no coração de cada um de nós: quem eu considero diferente e divergente de mim? Porque cada um de nós carrega, sim, uma herança maldita de discriminação e preconceito. Depois de 350 anos de escravatura, a mais longa das três Américas que houve no Brasil, é fácil eu dizer que não tenho preconceito, mas pode ser que eu não tenha medo, mas é o índio. E a mulher? E a minha relação com o amigo muçulmano ou com o amigo judeu? Aonde, em que lugar do meu coração, do meu pensamento, da minha consciência, eu ainda tenho ranços de discriminação, segregação, seletividade ou inferioridade em relação à posição que eu ocupo na sociedade, ou as pretensões ideológicas que eu tenho de ser melhor do que o outro? E aí nós temos que reconhecer que o paradigma ideal ainda é aquele menino cujo nascimento nós vamos comemorar daqui a 20 dias. Para Jesus de Nazaré, o sujeito que podia ter ansiedade, cego, paralítico, pobre, lascado, não só ele o considerava como uma pessoa, mas mais do que isso, como um templo vivo de Deus, dotado de radical sacralidade. Então vamos nos lembrar disso, porque daqui a poucos dias nós estaremos comemorando uma revolução histórica, infelizmente deturpada hoje, que faz muito mal às crianças pela figura consumista de Papai Noel. Devo dizer a vocês, no dia 26 de dezembro do ano zero, o Diário de Belém publicou a seguinte manchete: família de sem terra ocupa sítio na periferia da cidade. E a notícia trazia que o Abraão, dono do sítio, sendo informado pelo capataz que um casal de sem terra havia entrado na propriedade e lá na estrebaria dava à luz a uma criança, só não foram colocados para fora a base do cacete porque a mulher estava buchuda, então esperaram que ela desse a luz. Mas logo que ela deu a luz, já o José teve que pegar sua Maria e sumir da região, porque lá vinha o Herodes com a sua tropa para acabar com o menino. Vamos resgatar esse sentido do Natal, o sentido de quem vem entrar em solidariedade com os oprimidos, com os condenados da terra, com todos aqueles que de alguma maneira se sentem sem terra, sem teto, sem dignidade, com todos aqueles que se sentem deserdados, discriminados, perseguidos e segregados. Isso que o Natal deve significar para nós. Esse é o nosso encontro com Jesus também nos direitos humanos. Muito obrigado.